Eu quero falar para vocês aqui sobre 5 famílias mais poderosas e que mandam no mundo. Na verdade, eu conheço 13 famílias, na verdade de 13 a 20 famílias que são as mais poderosas. Mas eu quero falar de 5 porque eu achei uma matéria no site do History. E como muitas pessoas não acreditam no que vem na internet e tal, só acreditam, por exemplo, no que está na TV, ou no que sai em jornais, ou revistas, ou canais famosos, então por isso que eu quis trazer essa matéria, porque ela está no site do History. Então as pessoas podem considerar isso uma fonte oficial, né? Então por isso que eu vou trazer essas aqui para vocês. E a primeira família, então, são os Rothschild, que embora muitos afirmem que eles possuem antecedentes quase que ancestrais, é possível identificar o começo oficial dessa dinastia em meados do século XVIII, chefiada pelo banqueiro alemão de origem judaica Mayer Amschel Rothschild, chamado pela revista Forbes como o pai fundador das finanças internacionais. E desde então o clã da família se mantém na cúpula da oligarquia planetária e possui uma influência determinante no Federal Reserve dos Estados Unidos, que é a reserva federal lá, como se fosse o Banco Central lá dos Estados Unidos, assim como nas finanças britânicas. E uma das frases do Mayer é a seguinte: me dê o controle econômico de uma nação e não me importarei com quem façam as leis. Um fato que eu achei bem interessante é o fato de esse James Rothschild ser casado com essa tal de Nick Hilton, que é irmã mais nova de Paris Hilton. O que acontece? Eles vão casando entre si, né, entre as famílias mais poderosas e mais ricas do mundo, e eles mantêm esse poder deles eternamente. O poder dessas famílias já vem de centenas de anos, né? E assim eles se perpetuam no poder. A próxima família são os Rockefeller, que esse império ele começa por volta do século XIX, no final do século XIX, quando a empresa Standard Oil Company colocou a família de frente a uma indústria petrolífera nascente. O patriarca, então, John G. Rockefeller, o primeiro da dinastia, foi considerado o homem mais rico da história pela revista Forbes, com uma fortuna equivalente hoje a 340 bilhões de dólares. A família se perpetuou nos círculos de poder mais ambiciosos e tem influência em praticamente qualquer política mundial. Então só a fortuna do cara equivalente hoje seria quase R$ 1 trilhão, né? É um valor absurdo. O David Rockefeller, por exemplo, ele é hoje também um dos homens mais ricos do mundo e ele simplesmente é um dos mais influentes e comanda diversas coisas que acontecem no mundo. Ele já ocupou cargos como presidente do Chase Manhattan Bank, diretor do Federal Reserve, ele já foi também, foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Nova York e presidente do Comitê de Estudos Exteriores da Universidade de Harvard. Outra família extremamente poderosa e extremamente influente no mundo é a família Morgan, que no final do século XIX, o patriarca John Pierpont Morgan fundou a J.P. Morgan Company, empresa essa financeira que protagonizou a história econômica dos Estados Unidos e, por consequência, do mundo também. Ele é considerado um banqueiro salvador da economia americana ao liderar o movimento de banqueiros para vender títulos e voltar a comprar ouro. Desde então, essa família, a família Morgan, controla a oferta de ouro lá nos Estados Unidos. Então, tu imagina o poder de uma família para chegar ao ponto de controlar a venda e o comércio de ouro dentro de um país como os Estados Unidos. Não tem como ter ideia do poder dessa gente. A próxima família são os Dupont, que por volta de 1799, o Pierre Dupont chegou lá nos Estados Unidos, fugido da Revolução Francesa. Ele então fundou uma empresa e não demorou muito para se erguer, ela se tornou a principal fornecedora de pólvora para o governo. E mais tarde monopolizou o mercado de dinamite no país. Eles também forneceram 40% dos armamentos dos aliados da Primeira Guerra e também estiveram envolvidos no projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica. Então essas famílias também diretamente ligadas às guerras, financiando as guerras, fornecendo armamentos e etc. Esses caras comandam tudo o que acontece no planeta. Para finalizar, a última família dessa pequena lista aqui de 5 é a família Bush, todo mundo conhece. Ela é a mais nova família da elite mundial, que iniciou seu legado com Prescott Sheldon Bush, banqueiro e senador americano que foi acusado
junto com o governo dos Estados Unidos, de ter lucrado escandalosamente com a Segunda Guerra Mundial e ter feito também grandes negócios com as empresas que financiaram o governo do Hitler. Então eles lucraram com a guerra, e isso é algo clássico dessas famílias, eles lucram com a morte, lucram com a guerra. Alguns detalhes que eu quero acrescentar com relação à família Bush é o seguinte: quando o país estava sendo atacado no dia 11 de setembro, o presidente George Bush ele estava visitando uma escola. E quando ele foi avisado ali por um auxiliar que o país estava sendo atacado, ele simplesmente continuou ali tranquilamente, ele só fez uma cara meio que de bunda assim, e continuou ali tranquilamente, enquanto isso o país estava sendo atacado. Após esse atentado, que está cheio de controvérsias, cheio de mentiras, e com certeza é uma das maiores fraudes e farsas do que já aconteceram no nosso planeta, ele usou disso aí como desculpa para invadir o Iraque, acusando Saddam Hussein de ter armas de destruição em massa lá no Iraque. Né? Essa foi a desculpa que ele deu. Foi lá, matou milhares de pessoas, não encontrou nada, e depois que mataram o Saddam, ele e o próprio Tony Blair, que é aquele cara lá da Inglaterra, admitiram que não encontraram nada, que realmente não tinha nada lá no Iraque. Esse conflito só no Iraque, ele matou ao final de 8 anos cerca de 134 mil civis iraquianos, mas esses números podem chegar a quase 190 mil. E quase 5 mil militares americanos também morreram. E isso não levou à estabilidade lá do país, o país continuou uma bosta, só piorou porque destruíram cidades inteiras, e o que acontece é que agora quem comanda o Iraque são os Estados Unidos, eles que têm a posse das petrolíferas e dos campos de mineração, e com certeza o presidente que está lá agora, com certeza é alguém colocado por eles lá. E um detalhe importantíssimo a se acrescentar é que essa guerra custou cerca de 2 trilhões de dólares. Só a guerra no Iraque, ali, aquelas invasões, custaram cerca de 2 trilhões de dólares para os americanos. Quem pagou isso aí foram os americanos e pagam até hoje. Então eu quis trazer essa curiosidade aqui para vocês. Quem não confia nas fontes alternativas que tem na internet, então tá aí o próprio site History mostrando. Alguns dados foram acrescentados por mim, com certeza, mas se vocês pesquisarem, vocês vão chegar ao mesmo resultado, que essas famílias comandam o mundo, essas famílias comandam e fomentam guerras, essas famílias simplesmente estão interessadas em poder, em mais poder e riquezas, etc. As fontes estão na descrição, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês acham dessas famílias aí e até o próximo vídeo.